Você, como todo mundo, deve ter um quadro velho aí na sua casa que você não gosta. Vamos transformá-lo? Olha o que eu fiz aqui no meu. Ficou minimalista, super tendência, tudo isso com criatividade, porque este canal é repleto de ideias criativas e sustentáveis. Ao se inscrever, a gente vai estar falando do que está rolando no mundo da decoração, terei muitas dicas para você utilizar no seu dia a dia, faremos muitos tutoriais de faça você mesmo, os DIYs. Então espero que goste desse vídeo e seja bem-vindo ao Iglu do Fábio. Esse é um trabalho manual muito gostoso de se fazer porque ele é fácil e o resultado dele é surpreendente. Especial para aquelas pessoas que ainda estão começando a fazer esses trabalhos manuais. Então vamos iniciar retirando então o quadro da moldura. Alguns quadros, por exemplo, eles dispõem de vidro na frente. É só tirar o vidro e continuar fazendo, porque a base do quadro é o que vai ser o importante para a gente fazer esse trabalho. Vamos começar então pintando a moldura. Ok? Eu não mostrei pintando a moldura porque ia ficar um cheiro de tinta gigantesco dentro de casa. Agora uma folha de EVA, eu fiz círculos nela, e dentro desses círculos eu fiz outros semicírculos. Ou seja, eu tenho aqui círculos, eu tenho aqui formatos de lua, por exemplo, eu tenho aqui formatos de amêndoa, e também tem alguns que eu cortei em retângulo. Você não precisa necessariamente trabalhar com as formas que eu estou trabalhando, você pode utilizar outras formas. As que eu achei que ficaria mais interessante são as formas arredondadas, em cima de retângulos. Então eu faço muito com muita precisão, muita atenção na hora de cortar com a tesoura. E as partes que são retângulos ou quadrados ou triângulos que têm linhas retas, é sempre interessante usar uma régua com um x-ato ou um estilete no caso do Brasil. Tenha muito cuidado para utilizar o estilete ou o x-ato, ou esse item cortante, porque você pode se machucar, mal utilizado. Então vamos fazer tudo com muita paciência, muita calma. Feito isso, vamos começar a colocar fita dupla face atrás de cada forma que nós fizemos. E depois com uma tesoura nós vamos cortar todas as laterais, deixando bem rente para que a fita não fique aparecendo. Feito isso, vamos começar a fazer as camadas, os layers. Então, nós vamos começar a retirar a fita adesiva, né, a proteção da fita dupla face, e vamos colar uma forma na outra. Faça com bastante precisão para que fique alinhado, a não ser que você esteja trabalhando com formas mais orgânicas, desalinhadas, aí continue na sua criatividade. Nas laterais, por exemplo, dessas partes que são retangulares, eu cortei com x-ato ou com bisturi. Vamos usar essa palavra que fica mais fácil do que eu ter que ficar usando toda vez duas palavras para tanto em Portugal como no Brasil entender. Então vamos cortar com bisturi. As partes de dentro da fita a gente pode utilizar normalmente a tesoura. Olha como fica retinho cortando com o bisturi. É muito mais fácil. Depois nós vamos continuar passando fita dupla face em todas as formas. Agora vamos começar a ver como que vai ficar mais ou menos a disposição no quadro. Nesse quadro eu vou utilizar muita simetria, então eu tenho que ser realmente detalhista nele para que fique bonito. Então eu com a régua medi as laterais para que ficasse um espaçamento igual. E a gente começa colando a primeira parte. Feito isso, é só começar a tirar as fitas, tire uma por uma, com muito cuidado. Muito cuidado para a fita adesiva não bater antes na tela e depois ficar torto, tá bom? Vai colando aos pouquinhos, vai alisando, para que não fique nenhum relevo. Faça a mesma coisa do outro lado. Feito isso, vamos começar a colocar as outras formas. É interessante, conforme você for colando uma forma em cima da outra, você vai dando profundidade ao seu quadro, você vai dando um relevo. Isso torna mais interessante.
Mesmo porque se você depois tiver uma luminária por perto desse quadro, ele vai fazer umas sombras nesses relevos e vai ficar muito interessante. Por acaso nesse quadro eu utilizei 3 alturas diferentes, eu fui colocando um EVA em cima do outro. Depois de tudo colado, nós vamos pegar uma tinta spray e nós vamos pintar tudo para que fique tudo numa cor uniforme. Com o secador eu acelero o processo, como sempre, eu sempre estou utilizando um secador porque me facilita muito a vida. Agora nós vamos fazer aqui uma misturinha para dar uma textura a esse quadro. Vamos utilizar a porção um por um. O que isso significa? Significa que a mesma quantidade de massa acrílica que você for colocar, você também vai colocar de cola branca. Mexa tudo muito bem e com uma espátula vá distribuindo por cima do quadro. Infelizmente, às vezes a imagem é difícil de se ver porque o quadro ele está branco, então ele rebate a luz à câmera. Agora, com a ajuda de um pincel, nós vamos nivelar todo o quadro. Tente distribuir muito bem essa mistura para que não fique nenhum buraco no quadro. Você precisa realmente cobrir todas as partes. E mais uma vez, para acelerar o processo de secagem, vou utilizar o secador. Depois de seca a tela, nós vamos aplicar uma segunda textura. Nós vamos usar a mesma proporção, que é um por um de cola branca e um de tinta acrílica. Mas nesse nós vamos adicionar a serragem, porque nós queremos dar um relevo mais interessante no quadro. Misture muito bem e comece a aplicar por todo o quadro. Aplique de uma forma homogênea e uniforme. Feito isso, nós vamos pegar novamente a nossa tela e colocar na moldura. Para deixar bem nivelado a tela com a moldura, eu utilizei umas madeirinhas que vêm geralmente para dar estabilidade ao quadro, mas você também pode utilizar palitinhos de sorvete para que fique uniforme toda a lateral, caso seu quadro seja esse que é o quadro com a moldura invisível. Na parte de trás, nós pegamos a cola quente e fixamos a tela à moldura. Agora, aproveitando esse momento, para que se você estiver gostando desse vídeo, subscreva o canal, deixe seu like, ative o sininho e deixe aí um comentário de como posso ajudar para melhorar a decoração aí na sua casa. Tudo bem? Combinado? Agora, voltando ao nosso quadro, vamos retirar todos os apoios que nós colocamos e vamos começar a pintá-lo. Essa parte deu um pouquinho mais de trabalho porque o branco ele não estava cobrindo literalmente a serragem. Então eu tive que depois que dar várias demãos para que ele ficasse bem branquinho. Depois de branco, branco, ele fica um pouco estranho. Então o que que nós vamos fazer? Em todas as junções, ou seja, em toda a borda das formas geométricas, nós vamos passar uma misturinha de uma tinta um pouco mais escura, pode ser um castanho, pode ser um bege, um marrom, mas é interessante que você esfume muito bem, para que pareça simplesmente uma sombra, não fique muito marcado. Então eu fui passando com um pincel e depois eu também passava um paninho. Em muitos lugares eu utilizei o pincel muito mais molhado para dissolver bem a tinta e não ficar aquela cor muito brusca do castanho direto já para o branco. Então ficou uma sombrinha ali, ficou bem bonito. Fora que ressaltou muito mais as formas também depois que eu fiz isso. Porque a princípio parecia que estava faltando alguma coisa e eu não sabia o que fazer. Acabei fazendo isso, resultou muito bem. E agora vamos ver então o resultado final.